Fala, meu povo! Aqui, tia Dani, tudo bom com vocês? Tem alguém com saudade aí? Tem alguém com saudade aí? Eu. Muita saudade de vocês. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que a família de vocês esteja bem. Hoje, a nossa aula é sobre o que é arte. O que é arte? Agora, é o seguinte, quando eu falo o que é arte, eu quero algo mais amplo de vocês. Por quê? Nessa pergunta, o que é arte, nós já vimos no conteúdo anterior, cultura, que arte é tudo que parte da criação humana. Então, assim, o único ser capaz de fazer arte, de criar arte, é o ser humano. Isso nós vimos. Mas quando eu falo o que é arte, eu quero saber se vocês se recordam de algumas manifestações artísticas. Manifestações as maneiras, as formas como a arte pode se manifestar, pode se dar. Como podemos ver a arte manifestada. De que maneira? Vamos tentar puxar da cabeça formas como a arte pode se manifestar. Ela pode se manifestar através de... Fala. Alguém lembra? Umzinho. Pode se manifestar através da pintura? Sim, da pintura. Do desenho? Sim, do desenho. Da dança? Sim. Mais o quê? Teatro. Cinema. São formas de como a arte pode se manifestar. Esculturas também. Dei esses exemplos para vocês não ficarem com a mentezinha reduzida. Porque a arte não é só pintura, não é só desenho, é muito mais. A pessoa, quando ela quer fazer alguma criação, tem uma ideia e quer colocar essa ideia de uma maneira que essa ideia se materialize, pode ser por meio das criações de uma escultura, de um desenho, de uma pintura, através de um filme. Histórias em quadrinhos. Olha que não lembrei antes. Histórias em quadrinhos. Quantas e quantas histórias em quadrinhos que nós temos por aí que acabaram virando filmes. Então, uma coisa vai ligando à outra. Uma história em quadrinhos, inicialmente, pode vir a se tornar um filme de sucesso, de muito sucesso. E vocês já viram várias histórias em quadrinhos, que já devem ter lido a história, e depois viram que elas se tornaram filmes. Ou, ao contrário, isso pode ter acontecido também. Mas, assim, o ponto que eu quero chegar é que a arte, ela não fica limitada somente a uma pintura. Ela é muito além, tá? Ela é muito além. Além disso que eu passei para vocês, que vocês têm que ter uma ideia, que essas são as formas como a arte pode se manifestar. Ficou claro isso? Então, assim, a gente vai conhecer alguns outros pontos também, ok? Bom, vamos continuar. Em relação ao que é arte, deu para vocês perceberem a importância das manifestações ocorrerem para a arte acontecer? Então, assim, nós vimos que assim, manifestações artísticas são muitas formas de como uma pessoa pode se expressar pela arte, das mais diversas formas de expressão, essa que nós citamos. Agora, a gente vai conhecer a artista contemporânea chamada Marilá Dardot. Essa artista, ela, que nasceu em Belo Horizonte, em 1973, criou uma obra muito bacana chamada A Origem da Obra de Arte. A origem da obra de arte se trata de uma instalação. A instalação é também uma forma de manifestar a arte, só que de uma maneira física, de uma maneira que você possa
no caso da instalação da Dardó, você pode manipular, você pode mexer, você pode modificar. Você é ativo no processo de manuseio da criação artística, tá? Não falo criação porque quem criou foi a artista, a ideia foi dela. Mas você é um ser ativo que você pode modificar a obra de acordo com a sua vontade também. É isso mesmo, modificar, mexer, mudar a obra. Não tem quando nós fazemos os nossos desenhos. É claro que os desenhos, eles não vão ser na mão do artista. Nós procuramos fazer os desenhos até bem próximo, mas claro que a gente não utiliza nem um pouco da técnica que foi criada pelo artista, né? Nós não nos aprofundamos na técnica utilizada, mas na forma como um todo, na composição como um todo. Mas continuando, essa instalação que eu falei para vocês da Dardó, ela fica localizada em Inhotim. O Inhotim é o maior museu a céu aberto da América Latina. E é localizado em Brumadinho, sim, lá em Brumadinho, onde ocorreu o rompimento de barragem. Foi lá mesmo. Mas, assim, não danificou nada e nem chegou nem perto de Inhotim, lá em Brumadinho, né? Apesar de ser a mesma cidade em que ocorreu o rompimento da barragem. Fica lá em Minas, obviamente, né? O trabalho dela é composto por em que frases são criadas em vasos de cerâmica em formato de letras, tá? E aí, em formato de letras, de maneira que você pode modificar a posição desses vasos e fazer uma nova composição. Quando eu falo em modificar, olha só, por exemplo, vou dar o exemplo aqui com esmalte. Imaginemos que essa aqui seja a minha criação artística. Olha, só que você, como um ser ativo, você pode mudar. Você pode alterar. Alterei. Pronto. Criei uma nova obra. Criei uma nova obra. Criei uma nova obra. Deu para entender? Você pode manusear, você pode mexer. Você é um ser ativo nesse processo de criação. Nesse caso, a ideia dela é que o espectador, não seja espectador de jeito nenhum, não fique lá paradão, olhando, analisando. Eu não quero isso. Eu quero que você manipule, você modifique, você interfira mesmo. Essa é a ideia da arte contemporânea, gente. A ideia da arte contemporânea, da arte da nossa atualidade. Você ser um ser ativo, não passivo, diante da criação. Entenderam? Por isso das mudanças da arte até o momento. Então, hoje em dia, você é um ser ativo. A arte contemporânea tem essa proposta, tá? De você também manusear, de você também fazer parte da obra, interagir com a obra mesmo, tá? Uma coisa bacana também, esses vasos em cerâmica, junto deles ficam, assim, utensílios, vários utensílios de plantio, terra-sementes, que faz, assim, que convidam a pessoa que está indo lá ver a obra, né, ver o trabalho dela, também a criar a sua própria obra, né? Fazer também o plantio. Então, aqui você pensa bem, 2 coelhos com uma cajadada só. Você cria, você modifica a arte, de certa forma, a arte em que você é um ser atuante e ainda ajuda, colabora com o meio ambiente, porque você tem sementes ali e aí você também pode plantar e colaborar para o nosso meio ambiente. Não é muito legal? A gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Arte e meio ambiente. A gente faz esse processo de arte e meio ambiente, o que é muito legal. Você já tinha visto uma obra de arte em que as pessoas podem interferir?
Por isso que é bacana a arte contemporânea. Você não é um ser passivo, você não fica lá paradinho, você modifica. Então, assim, ao longo da história das sociedades, diferentes formas de fazer arte foram se desenvolvendo. Materiais colaboraram com isso, né? Não temos só papel agora para criar, né? Não é só o papel, são vários materiais diferentes. Até a arquitetura também, né? As construções arquitetônicas que nós vimos no assunto cultura material, graças à modificação, às tecnologias na criação de materiais diversos, nós podemos ter uma gama maior de possibilidades nas construções, ok? Continuando aqui. Ao longo da história da sociedade, diferentes formas de fazer arte foram se desenvolvendo. Materiais, temas, ferramentas. Isso acontece porque o fazer artístico está relacionado com a cultura, né? Eu estava falando de cultura agora há pouco, puxei o assunto lá. Tem a ver com a cultura, porque a cabeça das pessoas vai mudando, vai se transformando. E aí as criações vão também se modificando, porque afinal de contas o ser não é inerte, aprende a cada dia, quer criar a cada dia. Então, construir coisas diferentes e tecnológicas a cada dia, afinal de contas, tá? E isso também se deve, né, a cultura, ela se modifica de acordo com cada época que nós vivemos, os conhecimentos, as crenças, moral, leis, costumes e outros aspectos que nós já vimos também quando falamos do assunto cultura. Logo, a maneira como nos relacionamos com a arte, ela modifica, né? Tanto que nós vimos nesse trabalho da Dardot. A arte, ao longo da história, apresenta diversos estilos artísticos que estiveram ou estão presentes nas suas várias formas de expressão. Mesmo que para alguns apareçam mais fortemente em determinados períodos, podem estar presentes na obra de artistas de diversas épocas diferentes, né? A gente conhece um pouquinho também do que aconteceu na história do mundo através do olhar de vários artistas que tentaram reproduzir nos seus trabalhos, nas suas obras, aquilo que acontecia, aquilo que eles viam acontecer durante o período em que ele viveu, as transformações que ele viu ocorrer, né? E muitos artistas, por sua vez, utilizam esses estilos diferentes ao longo da vida. Um estilo ou um movimento artístico também serve de inspiração para o surgimento de outro, porque, afinal de contas, a pessoa se baseia, às vezes, em algo existente para tentar melhorar aquilo que existiu, tornar algo, fazer algo diferente a partir daquilo que já existiu. No caso que nós estamos falando aqui, do estilo artístico vigente, no caso. Aí, continuando. Surgimento de outro, ou até mesmo é criado em contraposição ao existente. Poxa, eu posso ter um estilo artístico, eu quero fazer outra coisa que não tenha nada a ver com aquele estilo artístico. Eu contraponho esse estilo já existente, tá? A arte contemporânea reflete muito bem essa evolução, que acompanha o homem em sua prática artística. Ela surge na segunda metade do século XX, acompanhada pelas evoluções tecnológicas da sociedade dessa época, e possui várias tendências e estilos. A principal característica é a liberdade de expressão do artista. Afinal de contas, a pessoa tem que ser livre para fazer suas criações, né? E ela tem as suas ideias, então ela cria a partir dessas ideias, né, que percorrem a sua mente, ok? A ausência de expressão do artista e a ausência de um significado único, claro e definido das suas obras. Cada um pode ver, sentir e compreender uma obra de arte contemporânea de maneira diferente. Afinal de contas, cada um tem um pensamento, uma cabeça diferente, né? Então, por exemplo, a minha interpretação de uma obra vai ser diferente de você. Por quê? O que interfere nessa interpretação
é o contato, o conhecimento, a história que se conhece daquela obra artística. Por isso que cada um tem um pensamento diferente em relação a uma obra artística. Cada um vai ter uma ideia que pode ser completamente absurda em relação a uma outra pessoa, divergente ao extremo em relação a outra pessoa, porque cada um é um. E o que determina a minha interpretação da interpretação de outra pessoa é a forma de vida particular que cada um tem. Né? Se é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, vai ter um entendimento diferente de uma pessoa que não estuda tanto, ou até mesmo de uma outra pessoa que estuda muito, né? Porque, afinal de contas, cada ser é um ser. Continuando. Mas também não significa que a interpretação do outro, diferente da sua, seja errada, não, hein? Tem isso também, no que tange às obras de arte, no que se refere às obras de arte, né? Mas, assim, é uma forma diferente de perceber essa obra de arte, tá? Uma maneira particular. A instalação representada na obra da artista Marie-Laure Dardot é uma das tendências da arte contemporânea. Ela tem como característica a construção de espaços por meio de materiais, pinturas, esculturas e diversos outros recursos que se combinam a fim de despertar o sentido do espectador e lhe dar lugar na composição da arte, podendo interferir, modificar, em alguns casos. No caso da obra de Dardot, essa apresentada, a pessoa ela tem plena liberdade para modificar a obra. A instalação pode ter caráter efêmero. E aí, professora, o que é efêmero que eu nunca ouvi na minha vida? Efêmero é passageiro, gente. Ó. Efêmero é algo passageiro, que dura um determinado tempo e depois se desgrada. Olha só. Se esvai, acaba, termina. Por exemplo, uma escultura de gelo. Se ela derrete, passou o tempo dela. Entendeu? Foi efêmero, passageiro, degradou, se degrada. Era essa palavra, se degrada. Quando existe apenas por um tempo determinado, sendo desconstruída após a sua exposição. Essa é a ideia do trabalho de Marie-Laure Dardot. Muito legal o trabalho dela, arte contemporânea, tá? Para deixar bem registrado, não esqueça. Aí agora a gente vai ver um segundo artista, tá? E agora esse artista é muito interessante, que ele é o Vic Muniz. Brasileiro, gente, também, assim como Dardot. Artistas brasileiros. Já ouviram falar dele? Pois é, só que até aberturas de novela ele fez, o que é muito legal o trabalho dele. Ele tem uma exposição, assim, né, uma série de trabalhos chamada Do Lixo ao Luxo. Muito legal. E aí aqui eu vou ficar colocando algumas das imagens do trabalho do Vic Muniz, tá? Que pode causar certa estranheza, porque ele utiliza mesmo do lixo para fazer as suas criações artísticas, mas são belíssimas. É um trabalho fantástico e minucioso, vale muito a pena, ó. Mas aqui vocês já estão vendo porque Titia está dando tudo de graça aqui para vocês verem. Não vai ter trabalho nenhum de procurar na internet, porque Titia já colocou aqui no meio do vídeo espalhado as abrinhas. Então as referências estão aqui. Tomara que tenha dado certo e eu consiga fazer a edição dessa forma como eu quero, tá? Aí, sobre Vic Muniz, ele cursou publicidade na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em São Paulo. Mudou-se para Nova York em 83, onde reside e trabalha. Após um breve período ligado à escultura, passou a dedicar-se ao desenho e, sobretudo, à fotografia. Trabalha com séries de fotografias, na maioria das vezes reprodução de obras de arte
reconhecidas. Muito legal o trabalho deles. Que recria com materiais diversos, como papéis perfurados, algodão. É isso mesmo, gente, algodão. Recorte de revista, chocolate líquido, chocolate, açúcar, poeira. Muniz, ele busca na fotografia a expressão para as questões da representação da realidade, ligando-a ao desenho e à pintura de forma não convencional. Suas imagens suscitam no espectador a sensação de estranheza, sim, porque afinal de contas está usando chocolate para fazer a obra. Olha, gente, é chocolate. E o questionamento da fotografia como reprodução fiel à realidade. Também inova ao estabelecer uma relação original entre o artista, a obra de arte e o espectador, que deve refletir, mas também se deixar levar pelo mecanismo da ilusão. É porque a obra dele é coberta de elementos de ilusão que você tem que ter. Você, às vezes, não acredita, mas no meio desse chocolate líquido, algodão, papel picado, você vê refletir, aparecer uma imagem belíssima. O trabalho dele é fantástico, vale super a pena, mas aqui vocês já viram que eu já dei a dica. Bom, gente, vou passar uns exercícios para vocês. É isso aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Esse vídeo já ficou grandinho, tá? Tchauzinho. Até a próxima. E a gente vai fazer alguma criação. Pode deixar. Tchau. Fiquem com Deus e se cuidem. Em casa. Vamos de questãozinha. Vamos de questão. Pega o caderno de vocês e bora lá. Número 1. Para que serve um estilo ou movimento artístico? Interrogação. Pular 3 linhas. Número 2. Qual tipo de tendência se enquadra na obra de Marilá Dardot? Tá? Dardot, né? Dardot. Se fala Dardot, se escreve Dardot, tá bom? Interrogação. Pula aí 2 linhazinhas, porque é pequenininha a resposta, tá bom? Questão 3. O que a arte contemporânea reflete? O que a arte contemporânea reflete? Pular para responder essa questão 3 linhas, tá bom? Porque depende muito do tamanho da letra de cada um, tá? Questão 4. Interrogação lá, tá? Reflete, interrogação. Questão 4. O que a arte apresenta ao longo da história? O que a arte apresenta ao longo da história? Interrogação. Você vai pular 3 a 4 linhas para responder essa questão, tá bom? Questão 5. Escreva o que a arte apresenta ao longo da história. Tá? O que a arte apresenta ao longo da história. Essa é 4, né, professora Luca? Pula aí para essa questão 4, né, de umas 4 linhas. E a questão 5, escreva a proposta da obra. Aí, entre aspas, vocês vão escrever. Entre aspas, não. Abre aspas aí, escreva. A origem da obra de arte. Fecha aspas. Tá bom? Você vai escrever a proposta dessa obra que nós acabamos de conhecer da página 15 do livro. Tá bom? É isso aí, pessoal. E vai ter uma continuidade. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. Tá bom? E aí, gente, pensaram que eu tinha terminado? Ainda tá faltando algumas questões. Vamos lá, continue copiando. Número 6. Encontre no texto a característica do trabalho de Marilá Dardot. Por favor, pulem aí umas 5 linhas. Sério, é isso tudo mesmo. Umas 5 linhas em média. Você pode até dar uma resumida. Mas assim, como eu tô fazendo com base no texto, então, umas 5 linhas, tá? Questão 7 agora. Qual a principal característica da arte
contemporânea. Característica agora da arte contemporânea. Qual é? Qual é a principal característica? Você vai pular para responder essa questão 3 linhas, tá bom? Questão 8. Escreva o nome da artista contemporânea que conhecemos hoje. Olha que delicinha, questãozinha fácil, né? Não precisa nem procurar em lugar nenhum, tá? E aí nós fechamos aqui. Sendo que no nosso material, no nosso livro, a gente vai continuar, tá bom? Então, dá uma olhada aí na página do livro, tá? Pega aí o material, rapidinho, tá bom? Chegou aí? Então, assim, na página 17 do livro, dá uma olhada aí rapidinho na página 17 do livro, tá? Mostrei aqui a foto para vocês da página do livro, é o seguinte, passou rapidinho. Tem a seguinte pergunta, sobre o tema penso. Quando penso na palavra arte, penso que significa... Essa respostinha aí é uma resposta pessoal, tá bom? Então, por isso, ó, nem liberei a resposta aí. Achou que eu ia deixar de graça? Claro que não sou dessas. Vocês sabem muito bem que eu não sou dessas. Então, vamos lá. Você tem que criar a sua própria definição do que seja arte a partir de tudo que nós já vimos, tudo que eu já passei para vocês, tá bom? Não esqueçam que o vídeo foi explicativo, né? Deu para vocês ampliarem do jeito que eu falei no início, para vocês não ficarem limitados, fechadinhos, porque a arte é muito mais amplo, né? Parte da criatividade humana. Eu vou ficar quieta, porque senão daqui a pouco eu estou entregando questão, ok? Aí, sobre o tema penso, vocês respondem, tá? Depois a gente vai ver a correção de tudo, tá bom? Questão 1, ainda da página 17, nós temos assim, no Registre Suas Ideias. Compartilhe com a turma os significados sobre a palavra arte. Cada um montou o seu. Aqui a gente, infelizmente, não está num ambiente com turmas, né? Vocês estão, assim, entre os colegas de vocês aqui na sala virtual, no caso no Zap ou sala virtual. Mas nesse caso aqui, não tem como colher as respostas de todos os colegas. Eu vou ler de todo mundo, né? Mas vocês poderem ter ideia do que o outro respondeu, aí não vai ser possível, tá? Mas cada um já montou a sua definição lá em cima. Espera. Continuando. Na questão 2 do Registre Suas Ideias, nós temos quais foram as ideias que mais se repetiram na sala, que infelizmente também se refere à turma está toda junto. Esse aqui é um trabalho que seria todos juntos fazendo, cada um montando a sua definição e aí você trocando com um colega. Isso até seria uma atividade legal de você trocar com um amigo que você tenha mais contato, que você converse no Zap, que você converse na sala virtual, aquele que você tem mais intimidade assim de conversar. Então vocês troquem as informações, tá? Você passa para o colega o que você colocou e o colega vai passar para você o que colocou. E aí os dois vão ficar com essa resposta feita. Mas façam, não quero o livro em branco, tá? Façam. Na página 18 do livro, nós temos assim. 3. Quais foram as ideias que chamaram a sua atenção? Você vai pegar do colega e você vai fazer, assim, vai dizer o porquê que a ideia que esse colega respondeu chamou a sua atenção. Porque você acha, talvez seja uma coisa que você não tinha pensado antes. Lembrando, pessoal, que isso daqui, essa resposta da 3 aqui é uma resposta que é pessoal, então é muito particular, dá para vocês formularem, conversar em casa. Os pais também podem responder, ajudar vocês a responder, porque afinal de contas a gente não está num ambiente de turma, mas o pai e a mãe podem responder para você também em relação do que seja arte para eles. E aí você pega lá a respostinha com o papai e a mamãe, também, além do amiguinho, tá bom? E aí nós vemos uma obra de Piet Mondrian, né, que se chama Composição em Vermelho, né, um trechinho, Composição em Vermelho, Amarelo, Azul e Preto. É uma obra de 1921. E aí é para você observar e registrar as suas ideias a partir dessa obra. Galera, vamos fazer o seguinte, vocês podem responder, respondam tudo, vocês vão responder no livro, mas também complemente, façam uma identificação
no decorrer dos exercícios em relação às respostas desse daqui. Mas assim, a gente já vai corrigir daqui a pouquinho tudo, tá? Vou dar um tempinho e todo mundo vai responder. Bom, pessoal, o que estava faltando fechar com vocês eram esses detalhes aqui, tá? Corre para fazer as atividades. Lembram que é no nosso tempo de aula. Foram 8 perguntas de vídeo e fora as perguntinhas do livro. Eu ainda não entrei em Vicky Muniz, tá? Porque Vicky Muniz fala de outras tendências da arte contemporânea na página 17. Mas assim, eu optei por colocar a maioria das questões voltadas para o texto inicial do que é a arte da página 15 à página 16. Esse é o texto base, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais tarde, tá? Até daqui a pouco. A gente se fala. Tchauzinho!